Eu me lembro que era uma tarde fria e a cidade estava bem movimentada. Eu fui até a estação do metrô, decidido que ali seria o fim da linha. Eu cresci no espiritismo, meu pai servia aos encostos e minha mãe era cigana. Meu pai batia na minha mãe, agredia os filhos, minha mãe teve câncer, faleceu, a vida prosseguiu e meu pai também faleceu de câncer. Tudo isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Estava ainda me formando, era um jovem e perdi o chão. Eu me senti perdido, totalmente desamparado. Imagina só, eu, em menos de um ano, tinha perdido o meu pai e a minha mãe com câncer. Num ato desesperado, peguei o metrô, parei ali e pensei, vou me suicidar. Mas não sei o porquê, não o fiz. Então eu conheci a minha esposa, a Juliana, começamos a namorar e a Juliana, ela também servia aos encostos, como a família dela. E então nós casamos no altar dos encostos e então eu fui para a polícia militar. Juliana engravidou, tivemos Elizabeth e o nosso lar, ele foi se destruindo. Todos os dias era briga, confusão, perturbação. A Juliana começou a se tornar uma pessoa agressiva, começou a me agredir também e eu agredi ela. Começamos a destruir as coisas dentro de casa. Um ano depois, a Juliana engravidou do Davi, o meu filho. E as coisas pioraram. Essas brigas em casa eram muito violentas. E eu pensava comigo mesmo, como eu militar, treinado, ensinado a ser uma pessoa justa, disciplinada, ser uma pessoa a fazer o bem, estava causando tanta destruição dentro da minha própria casa. Eu tinha filhos que realmente não gostavam de estar com o pai, tinham medo do seu próprio pai, eu tinha uma esposa amedrontada, então eu fui até o quartel, passei num psiquiatra e ele então me deu uma licença. E nessa licença eu fui afastado do serviço por problemas psiquiátricos. Então um dia eu subi realmente para o meu quarto, após uma briga intensa com a minha esposa, ela foi trabalhar, tranquei a porta e a arma estava em cima do guarda-roupa. Eu peguei a arma de fogo, eu estava disposto a acabar com a minha própria vida. Mas nesse momento, inesperado, a minha filha bateu na porta e ela disse: "Pai, não faça isso. Deus te ama, Deus quer ser seu amigo." Aí eu coloquei a arma embaixo do travesseiro e eu fiquei ali, com aquele pensamento ainda. Então de manhã eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu me deparei com um trabalho da Igreja Universal, que é o UFP, que é Universal nas Forças Policiais. Então nós recebemos uma visita de um pastor da Igreja Universal e veio trazer uma mensagem para os policiais. E quando ele mencionou Mateus 11:28, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu fiquei com aquilo, Jesus falou comigo, Deus falou comigo. Eu tive o desejo de conhecer de onde vinha aquele poder que saía da boca daquele homem. Então eu fui convidado a ir à Igreja Universal pelo pastor. E eu aceitei aquele convite. E tive a certeza, eu tive a fé de que aquela era uma oportunidade de mudar e transformar minha vida. Fomos recebidos muito bem por todas as pessoas. E vi aquele letreiro, Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo mexeu comigo profundamente, de uma maneira que eu não conseguia mais controlar o meu choro. Eu comecei a chorar.
E ao mesmo tempo que eu chorava, eu me sentia abraçado, como se um pai ali estivesse me abraçando. E uma paz que eu nunca senti na vida tomou conta de mim. Eu tinha paz. Então ali eu resolvi falar com Jesus. Mesmo tendo conhecido ele naquele dia. Era como se eu tivesse um amor à primeira vista. Ali eu falei para ele, em pensamento: Senhor Jesus, eu acabo de te conhecer, mas entrego toda a minha vida ao Senhor. E ali eu tive a certeza que a minha vida já estava sendo transformada. Então eu saí e ainda recebi um presente, uma Bíblia. Aquela vontade de ter raiva, ódio, angústia, mágoa, tudo aquilo, naquele momento, simplesmente desapareceu de dentro de mim. Então eu falei para minha esposa: olha, eu tomei a minha decisão. Hoje, no primeiro dia, eu vou servir a Jesus. Então nós começamos a frequentar a igreja todos os dias. Com 3 semanas, eu tive a certeza absoluta de que eu queria me batizar nas águas. Então eu me batizei nas águas. No mesmo dia, minha esposa também se batizou. E eu vi uma transformação na minha vida. Os meus filhos começaram a se achegar ao pai. Um pai que não tinha mais angústia. Um pai que não precisava mais tomar medicamento tarja preta para dormir. E eu comecei a enxergar a minha própria transformação. Eu comecei a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Hoje eu deito na minha cama e durmo em paz. Eu, que era uma pessoa agressiva, já não era mais. Eu, que era um homem violento, já não era mais. Me tornei uma pessoa mansa, me tornei uma pessoa controlada, eu me tornei uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que tinha a capacidade de perdoar e pedir perdão, uma pessoa que via que a palavra de Deus restaurava a sua vida todos os dias. Até que chegou o melhor dia da minha vida. Eu estava em casa, era de madrugada, eu coloquei uma palavra amiga do Bispo Macedo e ele falava sobre a importância do Espírito Santo. Então ali eu me ajoelhei e comecei a buscar, clamar, pedir com todas as minhas forças que o Espírito Santo estivesse comigo. Quando um gozo inexplicável, algo que é inestimável, que nós não conseguimos expressar, pois nosso vocabulário nunca será o suficiente para expressar o que o Espírito Santo representa na vida do ser humano. Uma felicidade extrema, uma vontade de pular, de correr, de abraçar os filhos, de abraçar a esposa, tomou conta de mim. E naquele dia em diante, eu tive a certeza da restauração completa da minha vida. É uma felicidade que não tem explicação. Ali eu tive certeza que o reino de Deus habitava em mim. E eu, um ser mortal, um ser pecador, tive o prazer e a gratidão de receber o Espírito Santo dentro de mim. E daí em diante, eu passei a ser um novo homem, a ter o caráter de Deus, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa respeitadora. Para minha alegria, a minha esposa, hoje ela também recebeu o Espírito Santo. E a nossa vida, ela foi transformada de dentro para fora. E hoje nós conseguimos viver uma vida de paz, de amor. Nós nos casamos na igreja, na última celebração dos casamentos. Hoje, eu não tenho mais o meu pai, mas eu tenho um pai. E é um pai grandioso, é um pai celestial, que está comigo, presente, todos os dias da minha vida. E eu consigo hoje
ser um pai amoroso para meus filhos, consigo hoje participar da vida dos meus filhos, da Elizabeth e do Davi. Então hoje eu tenho a plenitude de saber que os meus filhos, eles estão em paz com o pai dele. Eu gostaria de agradecer também à Igreja Universal do Reino de Deus por intermédio do grupo UFP, Universal nas Forças Policiais, ter alcançado a minha alma, ter salvo a minha alma, pois tem muitos policiais que ansejam e precisam que a sua alma seja salva. E eu vejo a importância que esse trabalho sério, um trabalho comprometido, um trabalho que está vocacionado em ajudar os policiais e as instituições de justiça, podem alcançar muitas almas que estão sofrendo e precisam de ajuda. E como um dia fui resgatado e ajudado, hoje nós temos a sabedoria de saber que nós temos que alcançar esses policiais e ajudá-los. Como a minha vida foi transformada, hoje isso eu quero levar para os meus colegas de trabalho.